Bom, pessoal, a pedidos do professor Paulilo, eu estou aqui, Danilo Vale, professor Dan Vale, do curso de auriculoterapia. Estou aqui para falar um pouquinho sobre as manifestações que a gente consegue fazer na ventosa terapia de acordo com a medicina tradicional chinesa. O curso de ventosa terapia, ele como curso livre, é um curso que pode ser aplicado aí por qualquer pessoa que faça tratamentos, que manipule tratamentos. Só que, como vocês estudam também a auriculoterapia, como vocês têm uma noção um pouco maior do que uma pessoa leiga, né, em relação às teorias da medicina tradicional chinesa, eu vou falar um pouquinho aqui sobre as manifestações de acordo com a medicina tradicional chinesa. Então, esse mapinha aí foi o melhor que nós achamos para fazer essa representação, o mapa do professor Joji Enomoto, certo? Então a gente está pegando emprestado aí esse mapa, porque realmente ele é um dos melhores e dá para entender, né? Dá para fazer você entender da melhor maneira as manifestações, ok? Então, o que é isso aí? O que é esse mapinha aí? Primeiro são as regiões, né, que a gente faz a aplicação da ventosa, ok? Então a gente tem aqui regiões que são compatíveis, que têm relação aí com os Zangfu, com os órgãos aí, de acordo com a visão da medicina tradicional chinesa, ok? Que isso fique bem claro, ela bate, é bem parecida, né, anatomicamente, mas não é a mesma coisa, ok? Alguns são idênticos e outros não. Como, por exemplo, a função do baço, a função aí da vesícula biliar. A vesícula biliar até que é mais ou menos parecida. A função que o fígado faz. Então, tem diferenças, tem muitas diferenças da medicina tradicional chinesa em relação... Tem muitas diferenças da medicina tradicional chinesa em relação à medicina ocidental. Então, vou dar essa noção para vocês aqui. Basicamente, o que vocês têm que saber é o quê? Cada região. Então, da C6 aqui até a T4, a gente tem a representação do pulmão. Então, é a região que vai mostrar, que vai servir para a gente fazer o diagnóstico da condição do pulmão, da condição de como está o pulmão do nosso paciente, né? De T5 até T8, a gente vai ter a condição do coração. Então, como se fosse mais ou menos assim. Se eu coloco nessa região aqui a minha ventosa, né, faço a sucção e deixo lá pelo período, o que é que vai acontecer? Vão acontecer as manchas, né? Cada paciente vai ter a sua manifestação, as manchas vão aparecer de alguma forma, e dependendo da região também, né? Então, quando eu colocar entre C6 e T4, colocar as ventosas aqui, fazer a aplicação, lembrando que a ventosa seca, né? A ventosa fixa, não a ventosa deslizante, ok? Então, fez a ventosa aqui nessa região, eu vou ver a condição do pulmão. Fez aqui entre T5 e T8, eu vou ver a condição do coração. Aí aqui a gente entra em partes que tem dois, né? Tem um lado estômago, do lado esquerdo, né? E do lado direito a gente vai ver a condição da vesícula biliar e do fígado, que fazem um par também, né? De acordo com a medicina tradicional chinesa. Logo abaixo, a gente vai ver entre L1 e L2, a gente vai ver a condição dos rins, mais abaixo, condição do intestino grosso e intestino delgado, e mais abaixo a condição da bexiga. Então, sabendo dessas regiões, você vai conseguir fazer um diagnóstico mais preciso. Então, a ventosa terapia, ela na medicina tradicional chinesa, além de trazer o Qi e o Shui para a superfície, além de fazer com que as toxinas, além de fazer com que o Qi perverso, né, a energia perversa, ela venha para a superfície para tentar sair, para a gente tentar expulsar ela, né, do nosso corpo, a gente vai ver também algumas condições que demonstram, que fazem diagnóstico, que fazem parte do diagnóstico na medicina tradicional chinesa, que são justamente as manifestações. Então, quais são os sinais, né, as reações na pele que podem acontecer? Primeira condição é a circulação saudável, que você faz a sucção, fica lá pelo período, e aí tem as manchas aí, a manchinha fica
coradinha só, né? Uniforme e corada. Quando há estagnação, a mancha é um pouco mais, não avermelhada, um pouco mais rosada, mais forte, dá para perceber. Isso você vai ver nas aulas práticas. A estagnação mais severa, que fica bem roxo mesmo, né? Só que é um roxo uniforme, mais ou menos assim. A gente tem também uma que nem fica rosada, mas fica com pontinhos, né? Roxeados. Isso aí tem a ver com congestão e toxinas. Quando tem essas pequenas regiões aqui, ó, fica tudo normal, né? Mais ou menos a cor normal do paciente. E em pequenos lugares a gente tem algumas manchas maiores, não são mais pontinhos, né? Essas manchas púrpuras também. A gente vai ver que são toxinas e doenças, presença de doença. Então, se aparecer aqui na bexiga uma mancha púrpura, né? Uma mancha dessa daqui, a gente vai ver que tem a ver com uma doença, tem alguma doença ali. Então, já serve como diagnóstico. Você vai aliar a outros sistemas de diagnóstico para fazer a identificação desse processo. Quando surgirem bolhas, né, cuidado porque as bolhas elas podem aparecer pelo excesso de tempo que a ventosa fica aplicada, então muito cuidado, sempre respeite todas as normas e orientações, ok? Mas se aparecerem bolhas, pode se representar, né, excesso de umidade e toxinas, ok? Se aparecer nessa região aqui, ó, do baço, por exemplo, apareceu aqui, excesso de umidade, muito provavelmente liberada pelo baço, pela deficiência do baço. Okay? Manchas pretas, aí isso aqui já é um pouco, mais sério, né? Então, quando tem manchas pretas aqui, a gente tem uma condição que pode, inclusive, representar câncer. Então, tem que ter cuidado. Não pode, você não pode confundir as manchas pretas com essa mancha púrpura, então tem que ter cuidado, certo? Para não achar que a pessoa está, dizer até, alertar, alarmar, ficar com medo, achar que a pessoa está com câncer, certo? E a gente tem também a pele fica mais esbranquiçada, mais branca do que é normal, né? Que isso pode representar uma deficiência de Ti e Xue. Então, se você já estudou auriculoterapia, se você está vendo aí, acompanhando os cursos de medicina tradicional chinesa, você sabe que o Xue é o sangue, né? E mais um pouquinho na medicina tradicional chinesa. Então, só para a gente deixar bem claro, apareceu a manchinha rosada, né? É saudável, então tá tudo legal com aquele órgão, com aquela região. Se houver uma pequena estagnação aqui, normal, um pouquinho, enfim, pode ser que já tenha algumas toxinas, pode ser que já tem um pouco de calor ali naquela região, de tensão nessa região, ok? Quando há essa estagnação aqui, pode ser que está acumulado muito Xue, tem muito sangue acumulado ali naquela região, ok? Quando tem a congestão aqui de toxina, aqui a gente sabe que tem toxinas, né? E pode representar doenças, ok? Aqui, na mancha púrpura mesmo, ela já apresenta também toxinas e doenças, já pode ser um pouco mais severo do que essa condição aqui, né? Ela já está mais instalada, mais profunda. Aqui, nas bolhas, é o excesso de umidade, né? Nas manchas pretas já é aquela condição bem mais séria, que a gente tem que ter cuidado. E aqui, as manchas bem clarinhas, elas representam a deficiência de energia e de Xue naquela região. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente, além de usar a ventosa, a gente poderia fazer o quê? Usar outros tipos de tratamento, por exemplo, a auriculoterapia, a estipeterapia, a própria acupuntura, para quem é acupunturista, enfim. Então, a gente pode fazer isso para tonificar aquela região. Então, a ventosa terapia não serve só para atrair, né, trazer toxinas para a superfície, nem tampouco serve somente para relaxar. Então, ela serve também como parte do sistema de diagnóstico da medicina tradicional chinesa. Então, é isso o que eu tinha que falar. Um forte abraço e sigam com o curso aí do professor Paulino. Tchau, tchau.